Fala orangotangos, Henrique aqui. No vídeo de hoje, aquele que vos fala, é dia de falar uma grande polêmica que ficou escancarada em todo o mundo nesse último ano. As coisas mudaram e tudo que os antigos fãs dos quadrinhos amavam está sendo destruído por gente que não entende nada do assunto. Literalmente a cultura woke se espalhou por todo o entretenimento que eu conheço, desde os jogos, filmes até mesmo os quadrinhos estão tomados por essas imposições forçadas que essas pessoas estão fazendo. E não tem muito o que nós fãs podemos fazer, além de abandonar as coisas que a gente tanto gosta. Isso porque os caras não se importam com o fracasso e os grandes prejuízos. A cultura woke só se importa em falar sobre os pensamentos ridículos, mesmo não tendo nada a ver com a história contada. Porém hoje eu não vou falar sobre tudo isso, vamos focar onde tudo começou. As histórias em quadrinhos foi o primeiro lugar de destaque que vimos uma grande mudança nos nossos personagens amados. Por isso eu resolvi falar sobre os 5 grandes personagens da Marvel e DC Comics que tiveram suas histórias clássicas mudadas para aderir a essa porcaria. Acompanhem comigo toda a história sobre isso. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para me ajudar a crescer aqui no YouTube. Vamos pro vídeo. Para iniciarmos bem, vamos falar do maior herói do universo cinematográfico da Marvel. O Homem de Ferro clássico, Tony Stark, sempre foi um dos personagens mais humanos da Marvel. Ele não nasceu herói, era arrogante, egocêntrico, alcoólatra e cheio de cicatrizes emocionais. E justamente por isso o público se identificava tanto com ele. Sua jornada, construída desde os anos 60, era sobre amadurecimento, queda e redenção. Quando a Marvel decidiu substituir Tony por Riri Williams, muitos fãs sentiram que a própria essência do legado do Homem de Ferro estava sendo ignorada. Riri, embora inteligente, surgiu como um gênio perfeito, sem conflitos internos ou falhas reais. Uma curiosidade é que, nos bastidores, a Marvel admitiu que criou a personagem para ser mais atual e moderna, pensando em diversidade antes mesmo de definir sua personalidade. Além disso, Tony Stark literalmente virou uma inteligência artificial de apoio para ela durante um tempo, o que os fãs consideraram quase uma humilhação para um dos pilares da Marvel. Para muitos leitores, a comparação entre o Homem de Ferro clássico e a versão substituída não funcionou, porque parecia menos uma evolução orgânica e mais uma tentativa apressada de substituir um ícone por alguém ainda não testado, e que não teve tempo de cativar o público. Saindo da Marvel para a DC Comics, temos o filho do maior herói de todos. O Superboy sempre foi um personagem querido por representar o futuro da esperança. As versões clássicas, como o Kal-El e o próprio Clark jovem, viviam aventuras leves, descobriam seus poderes e tentavam entender seu papel no mundo. A transformação de Jon Kent em um jovem adulto gay e politicamente engajado gerou polêmica porque foi muito rápida e completamente diferente do tom original do personagem. Muitos fãs enxergaram essa mudança como um movimento editorial mais focado em atualizar a marca Superman do que em contar boas histórias. Uma curiosidade pouco comentada é que Jon originalmente seria um personagem criança por muitos anos, mas seu envelhecimento foi acelerado em apenas uma saga, sem desenvolvimento intermediário, algo que até roteiristas antigos criticaram publicamente. Muitos leitores também notaram que, ao contrário de outros personagens LGBT bem construídos, Jon teve sua personalidade quase totalmente substituída por discursos modernos, deixando pouco espaço para o heroísmo e o espírito aventureiro que definiam os Superboys clássicos. Por isso, a comparação é tão gritante. Antes ele era um símbolo de crescimento e identidade, e agora parece mais uma bandeira ambulante, o que desagradou uma grande parcela do público. A terceira personagem da lista é a loirinha mais louca de todas. A Arlequina surgiu em 1992 no desenho do Batman, e fez tanto sucesso que pouco depois foi levada para os quadrinhos. A sua popularidade veio justamente de ser uma personagem imprevisível, ao mesmo tempo engraçada, louca, violenta, inteligente e tragicamente manipulada. A versão clássica tinha um charme sombrio e irresistível, impulsionado por sua relação tóxica com o Coringa, um dos arcos psicológicos mais famosos da DC. Mas com o tempo, a editorial decidiu transformá-lo em um símbolo moderno, com foco em empoderamento, relacionamento com a ira venenosa e aventuras politizadas. Uma curiosidade é que Arleigh originalmente não era lésbica, essa mudança veio décadas depois, inspirada em teorias de fãs que os roteiristas decidiram tornar oficiais. Outra curiosidade é que ela passou de vilã para anti-heroína e depois para quase heroína total,
perdendo boa parte de sua loucura original. Como resultado, muitos leitores dizem que a personagem atual ficou genérica, com humor forçado e personalidade pasteurizada. O contraste é claro: a lei clássica era imprevisível e sombria, a nova lei parece ajustada para agradar uma agenda moderna, mas sem a alma caótica que a tornava tão única. Aproveitando a onda do fracassado filme de Thunderbolts, vamos falar sobre o herói mais poderoso da Marvel. O Sentinela, quando surgiu em 2000, chocou o público com a proposta de um herói com o poder de 1 milhão de sóis explodindo, mas com uma mente quebrada pela presença do vazio, uma entidade destrutiva que era, na verdade, ele mesmo. Esse conceito psicológico complexo fez do personagem um dos mais fascinantes da Marvel moderna. No entanto, nos últimos anos, a Marvel abandonou completamente essa dualidade. Ao invés disso, fragmentou o poder do Sentinela entre várias pessoas diferentes, muitas delas criadas apenas para representar grupos minoritários, e colocou como grande antagonista um vilão branco artificialmente cruel, o que deu ao arco uma sensação de panfleto. Uma curiosidade marcante é que, quando criado, o Sentinela era uma sátira e homenagem ao Superman ao mesmo tempo, e parte de seu sucesso vinha dessa profundidade. Hoje, vários leitores criticam que o personagem perdeu sua essência psicológica e virou apenas um estereótipo modernizado, sem profundidade emocional nenhuma. A comparação entre o Sentinela original e o atual mostra como um conceito forte pode ser descaracterizado quando se tenta transformá-lo em algo completamente diferente do que sempre foi. E para finalizar a lista da melhor forma possível, o maior herói da Marvel e aquele que mais foi prejudicado pela cultura woke. Peter Parker sempre foi um símbolo máximo do herói humano. Ele tinha contas para pagar, relacionamentos complicados, dificuldades reais e, ao mesmo tempo, enfrentava ameaças gigantescas. O casamento com Mary Jane era, para muitos, o ápice de seu desenvolvimento. Mas as decisões editoriais das últimas décadas têm colocado Peter em constante retrocesso. Ele perdeu o casamento em uma história amplamente rejeitada, foi substituído diversas vezes, teve fases em que era incompetente, infantilizado ou derrotado de forma humilhante. Enquanto isso, versões alternativas do Aranha são frequentemente retratadas como superiores em tudo, deixando Peter como o pior Homem-Aranha da própria franquia. Uma curiosidade interessante é que até roteiristas famosos já admitiram que a Marvel tem medo do Peter envelhecer e amadurecer, e por isso o personagem vive num ciclo eterno de regressão. O canal Marcos o Ceifeiro, inclusive, documenta muito bem essas fases, mostrando como Peter passou de um herói resiliente e espirituoso para um personagem constantemente minimizado. Quando comparamos o Aranha clássico, inteligente, engraçado e sempre crescendo, com o Aranha atual, vemos por que tantos fãs dizem que o Peter sofreu um dos maiores processos de desconstrução da história dos quadrinhos. Meus amigos, está claro que nós fãs não devemos consumir obras que façam essas atrocidades com nossos amados personagens. Só assim conseguiremos ter aquele herói de volta. Eu rezo para que toda essa fase horrível passe e devolvam nossos amados personagens. E é dessa maneira que eu finalizo o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para fortalecer meu trabalho. Obrigado por assistir.